Então, Marcos capítulo 4, versos de 1 a 20, assim diz a palavra. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que fale ao seu coração. Pai nosso, cá estamos nós, diante, ó Deus, da Tua palavra. E que ela, ó Deus, nos seja revelada, ó Deus, com fidelidade, ó Deus. Que o Pai, o Senhor, também aplique essa palavra aos nossos corações, a fim, ó Deus, de que gere vida, ó Deus, e vida em abundância. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa é a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida. E a principal delas, como o próprio Jesus, ele relata aqui nesse texto. Tanto que ele chama os discípulos, censura os discípulos em dado momento, questionando eles: olha, se vocês não entenderam essa parábola, como vocês vão entender todas as outras? Mas o que é uma parábola, querido? É uma história simples, que fala do cotidiano, de algo corriqueiro, que serve para nos facilitar a compreensão a respeito de determinado ensino. No caso aqui, Jesus ele usa uma figura do cotidiano, uma semeadura, algo que era muito próprio para aquela gente, para ensinar algo a elas. No entanto, queridos, dentre aquela multidão que o acompanhava, havia aqueles que tinham todo o interesse em Jesus, que queriam aprender mais de Jesus, que queriam caminhar com Jesus. Mas, por outro lado, havia também aqueles que tinham um coração endurecido, que estavam apenas atrás dos milagres, dos sinais, das libertações,
ou inclusive de achar ocasião para assassinar, para matar o nosso Senhor. Veja que aqui nós estamos em Marcos 4, e havia recém-iniciado a trajetória do ministério de Jesus, e se você conseguir voltar, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, se você conseguir voltar em algumas folhas, você vai perceber o tamanho da oposição que Jesus já estava enfrentando aqui nesse momento, e por que Jesus já começa a falar por parábolas. Em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, está escrito, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Existe algo mais claro do que isso? Isso aqui é o evangelho puro e simples, claro, de fácil compreensão para qualquer pessoa. E foi assim que Jesus começou o seu ministério. No entanto, queridos, vários homens, eles começaram a se levantar contra Jesus. E nós vamos ver isso aqui no texto. Jesus começa o seu ministério pregando de forma clara. Ele passa a curar, por exemplo, no verso 23, um homem possesso de um espírito imundo. No verso 30, ele cura a sogra de Pedro, que se achava enferma. E ele, no verso 39, conta-nos que ele prega nas sinagogas e expele demônios. No verso 40, mostra que Jesus ele cura um leproso. No capítulo 2, conta que Jesus ele cura um paralítico, que é levado por 4 amigos, aberto o telhado da casa, e esse paralítico ele foi levado, descido até onde Jesus ele estava. Nesse momento, querido, Jesus, ao olhar para ele, e para curar aquele paralítico, Jesus fala, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aí já começa a oposição de Jesus, porque os escribas, eles falam, blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. O problema é que eles não conheciam que Jesus era e é Deus. Logo depois, quando Jesus chama Mateus ou Levi para estar com ele vai ter uma refeição na casa de Mateus, e muitos publicanos e pecadores se juntam. E ali já se levantam os escribas, os fariseus, censurando Jesus porque ele comia com publicanos e com pecadores. Mais à frente, os discípulos de Jesus, num sábado, lá no verso 23 do capítulo 22, resolvem colher espigas de milho porque estavam com fome, e era um sábado. Os fariseus censuram os discípulos de Jesus, e Jesus lhes dá a resposta devida, falando, olha, Davi, quando teve fome, ele pegou os pães da proposição e comeu. Continuando, quando Jesus cura o homem da mão ressequida, no capítulo 3, aqueles homens, os fariseus, eles ficavam observando Jesus, para ver se Jesus iria curar no sábado. Quanta mesquinhez, gente. Quanto egoísmo. E naquele momento, Jesus faz a cura, e conta aqui o verso 6, que eles se retiram, os fariseus, junto com os herodianos, para tramar como poderiam tirar a vida de Jesus. Queridos, eles estavam vendo o Verbo que se fez carne, à frente deles, realizando sinais e maravilhas que os nossos olhos jamais verão. Eles estavam vendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores ali, pregando com toda a autoridade o Evangelho, a palavra de Deus, e não era suficiente para eles. E é por isso então que Jesus ele começa a falar por parábolas. Porque ainda que ele falasse de forma muito clara, eles não eram capazes de entender, porque estavam com o coração completamente endurecido. Então Jesus chega e começa a contar a parábola do semeador, que mais ou menos é assim, ele fala, olha, havia um semeador, ele tinha um cesto com as sementes, e ele, depois de ter preparado a terra, eu não sou um agricultor, mas acho que é mais ou menos assim, ele preparou a terra. O semeador, ele não simplesmente achou um terreno baldio aqui do lado e foi e jogou a semente. Não, houve uma preparação. Ele arou a terra, ele adubou a terra, e ele começou a semear. E as primeiras sementes, elas caíam à beira do caminho, porque entre os solos havia, às vezes, locais de passagem.
E aquela semente que caía à beira do caminho, ela não conseguia penetrar no solo, porque o solo era duro. E ali conta, lá no verso 4, que as aves elas já viam, tomavam e levavam para si. Outras sementes, elas caíam num solo rochoso. O solo rochoso não é porque havia rochas sobre a terra. As rochas estavam embaixo do solo. Havia sim uma fina camada de terra. E ali as sementes elas brotavam logo. Mas vindo o sol, ela queimava as flores da planta. Por que queimava? Porque as raízes não conseguiam se aprofundar e sugar a umidade. Outra parte da semente, elas caíam onde havia espinhos. A terra foi preparada, estava prontinha, querido, mas por baixo da terra havia ali semente de espinheiros, de cardos, de abrolhos. E ali elas concorriam entre si. Só que a boa semente, ela acabava ficando sufocada. E teve uma outra semente que caiu em boa terra. E ela vingou, ela cresceu, ela começou a produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Imagine essa cena, querido, Jesus contando essa parábola para você. E você achando fantástico o que Jesus estava falando. E Jesus despede a multidão. E eu fico imaginando aquela multidão começando a conversar entre si. O que Jesus falou? Falou algo que é muito próprio nosso, que é algo, uma cena do nosso cotidiano, mas o que ele quer dizer com isso? Eles não entenderam, queridos. Não entenderam nada. E ali não foram só, interessante que não foi só a multidão dispersa que não entendeu nada. Os próprios discípulos também não entenderam. Aqui nós temos registrado nas Escrituras a reação dos discípulos, mas nós não temos a reação da multidão. Mas os discípulos que estavam caminhando com Jesus, muito mais próximo do que o restante da multidão, também não entenderam nada. Então eles começam a questionar Jesus. Olha, Jesus, o que você quis dizer com isso? Nós entendemos o que você disse, mas qual que é a mensagem que está por detrás? O que você quer nos ensinar? E Jesus, depois de explicar para eles o que ele estava querendo dizer, ele censura os discípulos, e essa era uma tônica, na verdade, deles. Por diversos momentos, Jesus chegou para eles, olha, vocês são tardos de coração, tardos de ouvir. Como lá em Lucas 24, quando você tem os discípulos, alguns dos discípulos caminhando até Emaús, logo depois da ressurreição de Jesus, os discípulos eles estão caminhando, Jesus se aproxima deles, eles começam a falar, você não sabe o que aconteceu não em Jerusalém? Como que Jesus foi morto, e chegaram inclusive algumas irmãs falando para nós que ele tinha ressuscitado, os anjos falando com elas, e eles não entenderam. Foram caminhando para Emaús até que Jesus começa a revelar para eles tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele mesmo, e eles viam o seu coração arder. Logo depois eles registram isso. Mas os discípulos tinham essa característica de serem tardos de coração, difíceis de compreender os ensinamentos de Jesus. E é por isso que Jesus os censura, mas avisa a eles, olha, a vocês vai ser dado o mistério, a vocês vai dar a possibilidade, a condição de entenderem aquilo que eu quero ensinar. Então Jesus começa a ensinar o sentido da parábola a partir do verso 14. E não é bem uma explicação, querido, é uma aplicação que Jesus faz. Porque tudo aquilo eles já entendiam, já entenderam o que Jesus falou. Então Jesus simplesmente aplica a parábola e ele destaca aqui 6 símbolos: a semente, o semeador, o solo, a semeadura, o crescimento e a colheita, ou a frutificação. E o que é a semente? No verso 14, Jesus fala, olha, o semeador semeia a palavra. A semente é a palavra. E que palavra que é essa? Aquela lá de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, que Jesus fala, olha, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a palavra que Jesus está ministrando. Jesus aqui, queridos, ele está falando de algo que está acontecendo naquele momento.
Por isso que ele é o semeador por excelência. Nós também somos semeadores, os discípulos, os apóstolos que vieram posteriormente, semeiam também a palavra. Durante a história da igreja, muitos se levantaram para pregar essa palavra de arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Mas Jesus, ele é o semeador por excelência. E ele tinha um objetivo com essa parábola. Nós somos aqui, ao longo da história, bilhões e bilhões de pessoas. Nós aqui, com essa quantidade aqui, de pessoas aqui dentro, somos muito diferentes. Mas Jesus, diante da sua sabedoria, da sublimidade do seu conhecimento, ele consegue definir todos nós aqui em 4 grupos. Toda a humanidade em 4 grupos. 4 formas de se reagir à pregação do Evangelho. É disso que essa parábola aqui está falando. Jesus, ele quer demonstrar para aqueles discípulos quais eram as reações do povo, da multidão, das multidões, diante da pregação do Evangelho. Ele está aqui, queridos, revelando qual é o coração da humanidade. Como que o homem, como que a mulher, como que nós reagimos quando a palavra é pregada. Por isso que, quando você olhar para a sua Bíblia e que você estiver meditando nesse texto, sempre tenha um espelho próximo. Para que você, durante a meditação nesse texto, possa ver quem você é nele. Que tipo de solo é o seu, que tipo de coração é o seu. Então é disso que nós vamos falar hoje. Qual é o seu coração? Qual é o meu coração? À luz da pregação da palavra do Evangelho. No verso 15, quando Jesus começa dizendo, olha, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Esse aqui, queridos, é o coração endurecido. Hernandes Dias Lopes diz que um coração duro ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Ele escuta o sermão, mas não presta atenção. A palavra de Deus não produz nele efeito nenhum, mais do que a chuva na pedra. É aquele que ouve a palavra, mas não corresponde. É aquele que ouve a palavra, mas é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. É aquele que ouve a palavra, mas não tem nenhuma resposta no seu coração. É completamente indiferente. Para muitos homens, queridos, o mais sério problema é eles não verem um problema. Não enxergarem que eles têm um problema. E a mensagem do Evangelho é essa, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando você fala isso para alguém que tem um coração endurecido, a primeira coisa que ele vai perguntar, me arrepender de quê? Do que eu tenho que me arrepender? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma empresa, eu pago meus impostos, eu trabalho, eu tenho uma família que ela é próspera, eu sou uma pessoa normal, eu tenho que me arrepender de quê? Ela não enxerga um problema, ela não enxerga que Romanos 5,10 fala para nós que nós somos inimigos de Deus, que Colossenses 1,21 fala que nós éramos separados de Deus, que Filipenses 3,18 fala que alguns são inimigos da cruz de Cristo. Elas não enxergam, querido, que nós fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado, e que nós não precisamos fazer absolutamente nada, se nós quisermos ir caminhando direto ao inferno. Mas além da indiferença, existem aqueles também que rejeitam e negam a verdade da cruz, a verdade de Cristo, como aqui nós vimos aqui exemplos, como fariseus, saduceus e escribas, mesmo ouvindo da boca do próprio Jesus, queridos. Eles recusaram a verdade, negaram a verdade. E aí João 1,11 fala para nós, olha, que Jesus ele veio para o que era seu, veio para este mundo, e os seus não receberam. A segunda característica desse coração
é que a palavra não penetra no coração e a palavra, então, ela é pisada pelos homens. O que é ser pisado pelos homens, queridos? Se você achar uma nota de R$ 200, que quase ninguém nunca viu, só viu uma vez, você não vai pisar nela. Não vai mesmo. Porque você entende que é algo de valor. Algo que é precioso. Aquilo que é pisado pelos homens é aquilo que é vão, é inútil. Então o coração endurecido, ele trata com desdém a palavra do Senhor. E queridos, o Romanos 1,16 diz para nós que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então essa semente, queridos, ela tem valor. Tanto tem valor, queridos, que a terceira característica dela é que ela é roubada pelo diabo. O diabo, como ela não, a semente ela fica ali sobre o solo, vem o diabo e toma, porque o diabo sabe, querido, o poder do Evangelho, sabe o poder transformador do Evangelho. Ele não quer te dar a oportunidade de ouvir essa palavra, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador. Se fosse algo vão, algo inútil, essa semente ia ficar ali, como se fosse uma moeda de R$ 1, que ninguém se dá o trabalho de pegar. Mas o diabo, ele quer tomar de assalto aquela semente e levar para longe, para que ninguém tenha a ocasião de se arrepender dos seus pecados. É interessante, querido, que o coração endurecido, ele nunca está satisfeito. Mateus 11, 16, 19, conta o seguinte: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Nunca está satisfeito. Se você tem alguém que fala de um jeito, não gosta. Se tem alguém que fala de outro, também não gosta. Então, diante dessas características, queridos, quem são essas pessoas? As pessoas que têm um coração endurecido, as pessoas cuja palavra não consegue penetrar. São as pessoas que dizem, olha, eu não preciso de Deus, que eu sou uma pessoa boa. Se Deus achar que eu mereço o inferno, tudo bem. Quantas vezes eu já ouvi isso, queridos? Eu vou levando minha vida. Se Deus achar que eu mereço, Ele acha que você merece, Ele não só acha, Ele tem certeza que você merece, que eu mereço. É por isso que Ele enviou o Filho dEle, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na igreja só tem hipócrita. Lá eles só querem o meu dinheiro. Deus não existe. Todas as religiões levam a Deus. Eu posso esperar mais um pouquinho. Sou ainda muito jovem, muito novo. Eu não vou mudar de religião. São pessoas que odeiam a igreja de Cristo. Pessoas com coração endurecido, cuja palavra não consegue penetrar. Esse é o seu? Versos 16 e 17, Jesus continua falando agora da semente que caiu em solo rochoso, a qual revela um coração raso, um coração superficial. É interessante, querido, que quando você olha para o verso 16, você imagina assim, olha, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. À primeira vista parece algo assim tão bonito, porque a pessoa ouviu o Evangelho e recebeu aquela palavra com alegria. E é logo, logo a recebem. Foi imediato, querido. Mas isso revela que a pessoa ela teve a resposta, apesar de ter sido imediata, a pregação, ela foi uma resposta irrefletida, emocional, emotiva, baseada no momento.
que envolveu a pessoa, que ela se emocionou e ela levanta as mãos e ela fala, eu quero esse Jesus. Mas essa decisão ela não chegou nem na segunda página. Foi só a primeira. Esses são os ouvintes emotivos, entusiastas, fogo de palha. Sentem alegria, mas passageira. São pessoas que vivem e reagem superficialmente. Elas mostram uma promessa inicial que não se confirma. Tanto sua resposta quanto o seu abandono são rápidos, como nos fala o pastor Hernandes Dias Lopes. A palavra, ela penetra no coração, mas é sem profundidade. O que isso revela? Não tem conversão, não tem novo nascimento, não é gerada ali uma nova criatura, porque ela não tem raiz, a palavra não tem raiz, esse é o termo que o verso 17 Jesus usa aqui, mas eles não têm raiz em si mesmos. E continua sendo antes de pouca duração. É como uma névoa, como uma chuva passageira. A chuva, querido, por mais longa que ela seja, uma hora ela passa. A pessoa não finca o pé, as raízes na igreja do Senhor. O contrário disso é o que Jesus quer de nós, é o que está escrito lá em Romanos 12:1, que é o nosso culto racional. Qual que é o nosso culto racional? Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. É a diferença, queridos. É a pessoa entender que o evangelho que nos é proposto por Jesus é um evangelho de autonegação, um evangelho de sofrimento, de serviço. É isso que Jesus nos propõe. Mas o que diz aqui a parábola, a aplicação dela, é que quando vem verso 17, parte B, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, quando chega a angústia, quando chega a dificuldade, quando chega a perseguição, tchau. Eu não sabia que o evangelho era assim, não, ora. Dificuldade por dificuldade, eu vivo lá fora. Se Jesus não consegue me dar nenhum benefício, que é ter paz nessa terra, prosperidade, eu não quero Jesus, não. Esse evangelho, ele existe, mas é um evangelho falso. E como eu costumo falar, querido, só é capaz de produzir uma falsa salvação, uma falsa segurança, que ela vai embora um dia. Ela vai embora. É só esse aqui, o evangelho que demonstra a autonegação, porque Jesus ele fala para nós, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus também fala que o servo ele não pode querer ser maior do que o seu Senhor. Como que eu vou querer uma vida tranquila aqui, se o meu Deus, se o meu Senhor, se despiu de toda a sua glória, se humilhou, passou por esta terra, passando todo tipo de privação, eu quero ser diferente? Ele fez a parte mais difícil, quer dizer, ele fez a parte impossível, queridos. Ele fez aquilo que eu e você não conseguiríamos fazer. Agora, passar por uma enfermidade, nós conseguimos, por mais dura e difícil que seja. Passar por uma crise familiar, por uma crise financeira, nós também conseguimos. Por mais difícil e duro que seja, por mais dor que isso provoque nos nossos corações, isso nós conseguimos. Mas subir numa cruz e pagar um preço, um escrito de dívida que era impagável, isso não. Isso só Jesus conseguiu fazer. Então, chegando à angústia, existe imediatamente a desistência. E a desistência ela vem logo também, como diz a parábola aqui. Como Jesus aplica ela. Interessante, querido, que a palavra de Deus ela é recheada de exemplos de homens que suportaram muito mais do que nós, eventualmente, vamos suportar na nossa vida. Como Paulo,
descrevendo na sua carta aos 2 Coríntios, no capítulo 11, todos os seus sofrimentos exteriores, açoites, e naufrágios, e nudez, e falta de provisão, tudo isso. E ele fala no final desse texto, no verso 28, que o principal deles não foi os sofrimentos exteriores, mas foi a sua preocupação com as igrejas. Também nesse mesmo livro, ele escreveu no capítulo 4, versos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo, ele demonstra para nós, queridos, que ele teve prazer nas fraquezas, nas dificuldades, nas privações, porque ele fala, olha, na fraqueza é que eu sou forte, na fraqueza eu dependo do Senhor. Então, quem são essas pessoas que possuem um coração raso, superficial? São as pessoas que amam a igreja enquanto a igreja serve a elas. Não, está tudo bem na igreja. A igreja é abençoada. Mas quando tem uma dificuldade na igreja, elas rompem a porta de trás, sem olhar para trás, e não voltam mais. São pessoas que se escandalizam com o pecado do outro. São pessoas que não suportam a dificuldade, de saúde financeira, familiar, que não suportam a pressão dos amigos, dos familiares, quando elas decidem caminhar com Jesus. Mas não paramos por aí, porque no versos 18 e 19, Jesus fala a respeito da semente que caiu entre espinhos, o que denota um coração ocupado. Um coração ocupado, queridos, ocupado demais. Que ele recebe, ele ouve a palavra, como Jesus fala no verso 18. Mas se distrai com as outras coisas. Se distrai com o mundo e outras coisas, como nós vamos ver logo mais. O espírito do mundo, como diz o pastor Hernandes, inunda o coração com uma enxurrada e sufoca a semente da palavra. Uma multiplicidade de interesses toma o lugar de Deus. Esse ouvinte não tem uma ordem de prioridade correta, pois são muitas as coisas que tratam de tirar Cristo do lugar principal. Mateus 6,33 fala para nós, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe uma ordem de prioridade. E aqui, queridos, nesse coração aqui, Marcos, é interessante que ele usa aqui uma palavra que é concorrendo, no finalzinho do verso 19. Existe aqui uma concorrência, uma batalha, o coração é um campo de batalha, onde a semente do evangelho foi ali semeada, mas os espinhos, os abrolhos, e aqui nós vamos ver os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, os deleites desta vida, as demais ambições, elas vêm e começam a sufocar aquela palavra, e aquela planta, ela não gera fruto. O evangelho não desenvolve na vida da pessoa. Também não há aqui um novo nascimento, não há aqui uma conversão, não há aqui a geração de uma nova criatura. A palavra, ela penetrou no coração, mas é sufocada pela concorrência dos cuidados do mundo. O que são esses cuidados do mundo? 1 João 2, 15 e 17, acho que mostra um pouquinho para nós o que é isso. Porque aqui o apóstolo João, ele vai falar para nós sobre a concupiscência da carne, nesse texto. 1 João 2, 15 a 17. Vai falar para nós sobre a concupiscência da carne, que são os desejos malignos, pecaminosos, a nossa natureza pecaminosa. Vai falar sobre a concupiscência dos olhos, que é a nossa ganância, a nossa cobiça.
Vai falar também para nós a respeito da soberba da vida, a presunção, a ostentação, a vanglória. Esses, os cuidados do mundo, a forma como nós nos envolvemos de forma tão intensa com esse mundo, e que o Evangelho, que a igreja, que a palavra do Senhor, que o nosso relacionamento com Deus fica totalmente em segundo plano. E ali, como Paulo escreveu aos Gálatas, também aos Colossenses, vai falar a respeito dos frutos da carne, como que essas coisas elas são próprias dessa pessoa que tem um coração ocupado. Gálatas 5, 19 a 21. Eu te convido para abrir. E depois nós vamos voltar nesse mesmo capítulo para ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Eu acho interessante porque a palavra de Deus é cheia dessas cláusulas abertas, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já vos declaro, como vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas não é só isso. Um coração ocupado, ele não está preocupado simplesmente com os cuidados do mundo, mas com a fascinação das riquezas. E querido, a fascinação da riqueza não é só para aquele que é rico. É para aquele também que é pobre. Porque o rico, ele tem a fascinação em manter a sua riqueza, enquanto o pobre tem em buscar. Tudo bem que o rico ele tem a fascinação em aumentar também, né? A fascinação da riqueza. E Jesus ele fala para nós em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro. Então ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Existe aqui alguma coisa que proíbe você de ser rico, querido? Não. Você pode ser rico. E Deus te abençoe que você seja. Mas a fascinação, o canto da sereia, né? Os olhos brilharem com aquilo, achar que você está autossuficiente porque você tem uma conta recheada. Aí está o problema. E Paulo, ele é mais... e Paulo é muito explícito com relação a isso quando ele escreve a Timóteo. Na primeira carta dele, nos versos 6, de 9 a 10, e eu quero que você abra lá esse texto comigo. Porque, gente, esse texto, ele caminha assim, de forma muito próxima disso que Jesus está dizendo aqui. É óbvio que tem que caminhar muito próximo, não pode ser contrário, né? Mas ilustra muito bem. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 a 10. Vamos ler juntos, queridos? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Querido, trabalhe. Você é digno do seu salário. E eu torço que você seja muito bem remunerado pelo seu trabalho. Mas cuidado com a ambição e a busca de querer ficar rico. Existem muitas famílias morrendo por conta de vício. Vício em jogo. Nas famosas bets. E se você joga, querido, na bet, sai fora.
Isso não é para você. Nós temos a ilusão de que nós temos controle. Que nós conseguimos, às vezes, parar. Mas se você conhecer alguém cuja vida foi defraudada por conta de um vício, pega o exemplo. Não entra nessa, não. Então, querer ficar rico. E Jesus continua dizendo a respeito das demais ambições e deleites da vida. E diz que essa pessoa, o coração ocupado, ela não produz frutos. Por quê? Sufoca a palavra e ela fica infrutífera. E quem são essas pessoas? São pessoas que não conseguem abandonar a vida de pecado. Pessoas que buscam artimanhas, estratégias, ardis para quererem ganhar dinheiro, que empregam suas forças e recursos com esse objetivo. Estão a serviço do dinheiro. Pessoas que nunca têm tempo para se comprometerem com o reino de Deus e a sua igreja. Pessoas que não estão dispostas a obedecer a palavra e a servirem de exemplo para os outros. Pessoas que não priorizam o Senhor. Não priorizam Deus na sua vida. Não permanecem em Deus. Esse é o seu coração? Às vezes são pessoas, querido, que estão trabalhando na obra, que estão fazendo, são leões na obra, mas fazem, sem ter um relacionamento com Deus. Fazem, põem a mão na massa, é pau para toda obra, mas não conhecem o Senhor, não sabem quem é o Senhor. A respeito desses, querido, é que Jesus fala, olha, muitos no último dia virão a mim e dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós expelimos demônios, nós pregamos a palavra, nós curamos enfermos, no teu nome nós fizemos isso e aquilo, evangelizamos aí porta fora, fomos missionários lá em outros países, mas sem um relacionamento com Deus. Não adianta, querido. Deus, Ele não quer que você trabalhe para Ele, Ele quer o seu coração. Ele quer que você trabalhe para Ele porque você ama Ele, porque você busca Ele, porque você permanece nele. João, no capítulo 15, fala para nós que aquele que permanece em Cristo, ele dá frutos. A diferença, querida, é que aquele que permanece e dá frutos, ele tem uma morada com Jesus. E aquele que não permanece em Jesus, aquele que simplesmente fecha os olhos e trabalha na obra, não tem morada com Jesus. O teólogo Robertson, ele fala que as 3 primeiras classes que nós vemos aqui, o coração duro, endurecido, o coração raso, o coração superficial e o coração ocupado, eles não têm parte com o Senhor. São pessoas que não são salvas. São pessoas que ainda não experimentaram um novo nascimento, que não tiveram uma conversão verdadeira, que não conhecem Jesus, queridos. Então, se você tem um desses 3 corações, no nome de Jesus, nessa noite você precisa clamar para Deus, como o profeta Ezequiel fala, olha que eu vou transformar, eu vou substituir o coração deles de pedra e vou dar um coração de carne. É isso que eu e você precisamos clamar nessa noite. Um coração de carne, um coração ensinável, um coração disposto a obedecer ao Senhor, de permanecer nele e ter um relacionamento com Ele. Mas Jesus, ele chega no coração frutífero, que é a semente que caiu em boa terra, lá no verso 20, que é o coração que ouve, que compreende a palavra e pratica a palavra. Ouve, compreende e pratica. Essa pessoa, ela ouve a palavra e recebe, como Jesus disse aqui. E essa pessoa, querida, ela se torna então uma nova criatura. Como está lá escrito em 2 Coríntios 5:17, fala, olha, se alguém está em Cristo,
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Aquilo que eu fazia antes, porque Jesus ainda não tinha feito a obra de salvação na minha vida, eu não faço mais. Existe uma mudança de comportamento, de atitude, de pensamento na vida daquele que foi alcançado por Jesus. E aí essa pessoa, então, ela está apta para produzir frutos. E o primeiro fruto que é produzido, é o fruto de arrependimento. Como está escrito lá em Atos, capítulo 2, no verso 38. Atos 2, 38. Diante de uma pregação de Pedro. Pedro fala assim, olha. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Querido, veja a diferença desse aqui, que recebe a palavra, para aquele do coração superficial e raso. Que recebe a palavra com alegria, enquanto esse recebe a palavra com arrependimento. Ele olha para dentro de si, ele bate no peito e fala, olha, miserável homem que sou, ser propício a mim, pecador, como aquele publicano orava. Miserável homem que sou, ser propício a mim, pecador. Existe alegria nisso, querido? Existe dor, porque eu encontrei o meu Deus, e eu entendi que aqueles cravos que estavam na mão dele, que aquela cruz era minha. Existe vergonha. Não é a alegria. Eu recebo com choro porque eu me fiz rejeitável pelo Senhor. Porque o meu pecado, ele fazia separação entre mim e o meu Deus. Então, o primeiro fruto que nós precisamos produzir é o fruto do arrependimento. E um cristão, ele precisa produzir frutos, queridos. Essa é a marca, essa é a evidência da salvação. E não é fruto por uma época. Ah, porque agora é época de manga. Deu um monte de manga. Daqui a pouco não é mais época de manga. É só de ano em ano, não sei se é, mas quem sabe aí. O cristão, o verdadeiro discípulo, ele produz frutos sempre, permanece o seu fruto. Como Paulo, como João mesmo, está escrito no Evangelho de João, que Jesus, ele nos escolheu e ele nos designou para que nós produzamos frutos e o nosso fruto permaneça. Então, o fruto que nós precisamos produzir é aquilo que nos distingue dos demais corações, dos demais solos. Porque se o meu coração é uma boa terra, se aqui a terra é sulcada, é adubada, e a semente foi plantada, eu vou produzir fruto. Não tem como não produzir, queridos. E Paulo, ele escreve, eu achei interessante, outro dia meditando nesse texto, que ele escreve em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, 9 a 10, que ele relata que ele é o menor de todos os apóstolos. Mas ele usa a seguinte expressão, olha, eu trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui não é uma competição de quem trabalhou mais, tá, querido? Não é uma competição. Paulo não está falando isso como orgulho, como uma soberba, uma pretensão. Não, como uma vanglória. Tanto que ele acrescenta, olha, não eu, mas a graça de Deus em mim. O que ele está querendo dizer aqui para nós é o que eu acho que eu complemento com Efésios 4, de 1 a 6, quando ele fala, usa a seguinte expressão nesse texto: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Outro dia, nós recebemos aqui o pastor Ivanildo, que é missionário lá no Amazonas, e logo pela manhã eu falei, relatando a respeito de como tinha sido
o momento dele aqui, eu falei, meus irmãos, não se constranjam. Porque às vezes nós olhamos os missionários, aqueles que estão lá fora, vivendo em dificuldades, como temos vários e conhecidos nossos, pastor Ronaldo Lidório, por exemplo. E nós, olha o que esse cara, esse irmão faz pela obra. Querido, esse é o chamado dele. Ele tem que dar conta do chamado dele, andar fiel a Deus na vocação que Deus deu a ele. Você precisa saber qual que é a sua vocação e andar de modo digno nessa vocação. Você precisa gerar frutos na proporção que Deus te chamou para produzir. E aqui, queridos, no finalzinho do verso 20, Jesus fala, olha, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Significa que, de fato, alguns vão frutificar 30, alguns vão frutificar a 60 e outros a 100 por um. Significa que alguns, queridos, vão se consagrar mais ao Senhor, serão mais cheios do Espírito Santo. Outros vão querer trabalhar menos para o Senhor, mas vão frutificar também. O problema é o seguinte, para você enxergar se você está sendo fiel ao chamado de Deus para a sua vida ou não. Deus te chamou para produzir quanto? A 30? Então, querido, se você está produzindo a 10, você está em pecado. Você precisa produzir a 30. Essa é a vocação de Deus para você. Se Deus te chamou para produzir 60, produza 60. Se Deus te chamou para produzir 100, produza 100. Cada um de nós tem o seu chamado, a sua vocação. O que nós precisamos perseguir é: eu preciso ser fiel ao Senhor no chamado que Ele tem para a minha vida. Nem mais, nem menos. Frutifique na proporção que Deus tem para você. E eu quero finalizar com o texto de Hebreus 5, de 11 a 14, que vai nos ilustrar muito bem essa questão. Hebreus 5, de 11 a 14. O escritor de Hebreus, ele disse o seguinte, olha, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Esse texto mostra para nós, querido, aqui o escritor de Hebreus está chamando a atenção daquele povo, olha, vocês já deviam ser mestres. Quer dizer, vocês, pelo tempo decorrido, olha o termo que ele usa aqui, olha, o tempo decorrido. Pelo tempo decorrido, vocês já deviam ter avançado muito mais do que vocês avançaram. Deveriam ter crescido. Já deviam estar ensinando, discipulando aqueles que estão chegando agora na igreja, aqueles que estão recebendo agora o Evangelho. Vocês já deviam estar ensinando. Mas não estão ensinando. Não estão ensinando porque estão omissos diante do chamado de Deus. Então aqui, queridos, no final dessa parábola, nós temos dois retratos aqui. Temos aqueles corações que elas não têm um relacionamento com o Senhor verdadeiro, que é o coração que ele é duro, que a palavra ela não conseguiu penetrar, e veio o diabo e tomou ela de assalto para que aquela pessoa ela não chegasse a ter oportunidade, nem mesmo de se arrepender. Vimos também aqui o coração raso e superficial, que é aquele que o solo era muito fina a camada, e a pessoa, ela recebe com alegria a palavra do Senhor, mas diante das dificuldades da vida, ela abandona tudo, abandona o Senhor, não persevera, não tem perseverança. Vimos aqui o coração, que ele é ocupado demais para as coisas de Deus.
sempre pode esperar um pouquinho mais. Deus, Ele é misericordioso demais. Deus, Ele pode esperar um pouquinho mais. É só eu terminar isso, aquele estudo. Eu lembro daquele jovem que ele falou assim: agora não, deixa eu enterrar primeiro meus pais. Ô Senhor, agora não, eu comprei uma junta de bois, eu quero experimentar primeiro. É o coração ocupado, o coração que não enxerga e não vê a urgência do Evangelho, pessoal, individual e também do próximo. E nós temos aqui também, querido, para a honra e glória do nosso Senhor, o coração que é fértil, que a palavra ela foi germinada, a planta vingou, a semente cresceu, virou uma árvore frondosa, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E eu espero no Senhor que esse seja o seu coração. Mas se não for, querido, renda-se aos pés de Jesus nessa noite. É nessa noite, diante desse espelho da palavra do Senhor, que Deus quer demonstrar para você qual é o seu coração. A palavra, ela foi semeada. Vai produzir frutos? Vai germinar? Vai produzir frutos? Ou não? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Te damos graças, ó Deus, por essa noite. Nos rendemos, ó Deus, a Ti, ó Deus. E diante, ó Deus, da Tua palavra que foi pregada, eu clamo, ó Deus, pela vida dos meus irmãos nesta noite. Que, ó Deus, apesar, ó Deus, das limitações, das dificuldades que me são próprias, ó Deus, que o Senhor, através da Tua palavra, ó Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ó Deus, a Tua palavra ela gere frutos, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, dia após dia, renove os nossos corações, para que, ó Deus, aqueles que têm, ó Pai, um coração fértil, possam produzir, ó Deus, a 30, a 60 e a 100 por um, com toda alegria e disposição para a obra do Senhor, ó Deus. Produzindo, ó Deus, de forma fiel ao Senhor, conforme a vocação e o chamado que receberam de Ti. Mas, ó Deus, por outro lado, ó Deus, aqueles, ó Deus, que eventualmente estão, ó Deus, aqui em nosso meio, e à luz da Tua palavra, ó Deus, demonstram, ó Deus, um coração duro, ó Deus, empedernido. Que o Senhor, ó Deus, lhes dê um coração, ó Pai, de carne, em nome de Jesus. Que, ó Deus, aqueles eventualmente, ó Deus, aqui, que possuem, ó Deus, um coração raso, superficial, ó Deus, porque está cheio de rocha, ó Deus, por baixo. Que, ó Deus, no nome de Jesus, o Senhor lhes dê, ó Deus, a disposição, ó Pai, de mesmo diante das dificuldades, das perseguições, ó Deus, permanecerem no Senhor, ó Deus, como ramo, ó Deus, que está junto, ó Deus, está, ó Pai, agregado, ó Deus, à videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Também, ó Deus, oro, ó Deus, por aqueles que eventualmente estão, ó Deus, ocupados demais, presos, ó Deus, aos cuidados, ó Deus, deste mundo, ó Pai, sem saber, ó Deus, de verdade que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que, ó Deus, em vão trabalha, ó Deus, vigia a sentinela,
Se o Senhor, ó Deus, não guardar a casa, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, visite aquele, ó Deus, que está fascinado, ó Deus, pelas riquezas, empregando, ó Deus, todos os seus esforços, ó Deus, nesse objetivo, e relegando, ó Deus, o Senhor, ó Pai, ao segundo plano, terceiro, quarto, enfim, ó Deus. Que o Senhor também tenha compaixão daqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, enebriados, ó Deus, pelas ambições, ó Deus, pelos deleites desta vida, presos, ó Deus, às concupiscências da carne, dos olhos, à soberba da vida, e sem, ó Deus, espaço, ó Deus, sem dar espaço, ó Deus, para o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, tenha compaixão e a Tua palavra nesta noite, aplicada pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, gere vida, ó Deus, e vida em abundância. Transforme aqui, ó Deus, velhos homens em novas criaturas, para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. Amém.